Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Neire Porfírio e estarei ministrando a disciplina Estágio em Gestão Escolar. Para que você me conheça, eu vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, trajando um vestido verde com traços claros, utilizo um óculos na cor preta, tenho cabelos castanho escuro e também estou utilizando um sapato preto. Neste momento eu estou no estúdio de gravação do IFRO Zona Norte, tendo no fundo uma parede com pontos interligados e ao lado escrito com letras grandes EAD Mudando Realidades. Para que você me conheça, eu vou me apresentar através de alguns slides que eu trago da minha trajetória docente. Primeiramente, eu apresento a minha graduação. Sou formada em Pedagogia com Administração Escolar, mas tenho especializações em Neuropsicopedagogia, Coordenação Pedagógica, Metodologia do Ensino Superior e sou mestre em Educação no ano de 2017. Atualmente sou aluna do programa de doutorado profissional em Educação Escolar da Universidade Federal de Rondônia, na linha de pesquisa voltada para currículo, políticas e diferenças culturais na educação básica. Além disso, sou membro de 2 grupos de pesquisas, o PRAX e Educação Intercultural e Povos Tradicionais. Tenho experiência profissional sendo docente no ensino superior em alguns cursos de graduação, como Administração, Ciências Contábeis, Ciências Biológicas, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Florestal, Enfermagem e Pedagogia. Além disso, já fui orientadora de estudo pelo Ministério da Educação no Pacto pela Alfabetização na Idade Certa e presidente da Comissão Própria de Avaliação, ACPA. Já atuei também no Núcleo de Apoio Psicopedagógico Institucional, articuladora da Base Nacional Comum Curricular no estado de Rondônia, no período de implantação e implementação. Já atuei também como professora voluntária da UNI e como assessora técnica pedagógica na Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. E tenho experiência como coordenadora de ensino e atualmente atuo como professora na Faculdade Católica de Rondônia e sou professora da Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho desde o ano de 2010. Então, para nós iniciarmos a nossa conversa na nossa disciplina, primeiramente é importante entendermos o funcionamento de uma escola, principalmente no que diz respeito aos processos administrativos e pedagógicos e organizacionais, que exige do profissional uma ação voltada para as premissas da qualidade educacional. E para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos uma gestão que vai trabalhar os recursos humanos, que são a gestão de pessoas, vai trabalhar também as questões financeiras, materiais e, além disso, ela precisa entender todo o contexto pedagógico, porque nós temos uma regulamentação, principalmente no território brasileiro, que define os currículos a serem executados dentro de uma organização formada por planos de ensino que precisa cumprir um calendário escolar determinado em 200 dias letivos e 800 horas. Para isso, nesse semestre, nós vamos estar nos debruçando para conhecer aquele profissional que contribui significativamente para que aconteça a gestão escolar. Mas para isso é necessário nós entendermos o que é educação. Então, coloco para vocês que ela é um processo organizado, sistemático e intencional,
porque nós estamos trabalhando para formar uma identidade social do sujeito que vai atuar no seu exercício de cidadania. E, para tanto, nós temos que seguir as nossas legislações, que são regulamentadas por fundamentos, princípios e determinações através de diretrizes. E essas ações, elas precisam ser organizadas, porque nós estamos formando o cidadão através do processo de ensino e aprendizagem nos estabelecimentos educacionais. Então, para isso, nessa contemporaneidade, onde nós temos um grande desafio, principalmente com a seção tecnológica, os profissionais que assumem a gestão escolar, eles precisam fazer a sua prática funcional através de diversas ações reflexivas, porque ele precisa fazer, antes das suas ações, um processo reflexivo para que ele consiga garantir as premissas da qualidade educacional. Nesse sentido, nós temos aqui a figura do gestor, que ele estará realizando o cumprimento da função social das unidades escolares, que é garantir os direitos legitimados para a aprendizagem. A sua importância dentro da unidade escolar é de extrema essencialidade, porque ele faz com que o funcionamento da escola para todos os processos seja uma ação eficaz, através de uma série de processos e estratégias e ações que visam promover a qualidade do ensino e garantindo, além de tudo, o desenvolvimento pleno dos alunos. Para que nós possamos compreender isso, eu trago também o que é essa gestão. Então, nesse momento, Luke, que é uma autora que discute muito sobre a gestão, coloca que essa atribuição está associada à mobilização de talentos e esforços coletivamente organizados, por meio de uma ação construtiva e conjunta de seus componentes pelo trabalho associado, mediante a criação de um todo, ou seja, de uma ação que vai fazer efeitos de qualidade para uma vontade coletiva. E a funcionalidade do gestor, é importante vocês entenderem que muitas das vezes nós colocamos só como aquele que fica ali cuidando das questões administrativas, como eu já disse. Mas ele faz as questões contábeis e, acima de tudo, ele precisa entender do pedagógico. Como que acontece o processo de ensino? Como que são as etapas que precisa garantir para toda a educação básica? Desde a educação infantil, os anos iniciais, ensino fundamental, considerado como anos finais, e o ensino médio. Em todas as etapas da educação básica, nós temos a figura do gestor, que, além de tudo, lida com geração de conflitos. Ele precisa entender o que cada membro que pertence a essa unidade escolar vive no cotidiano, mas, acima de tudo, garantindo a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, para que aquele aluno, ao sair daquela etapa escolar, ele tenha garantido os aspectos cognitivo, intelectual e socioemocional. Como eu já tinha mencionado para vocês, o gestor escolar, ele atua em escolas, ele também tem a sua atuação em universidades e espaços não escolares, como eu coloco aqui nessa imagem. Para isso, Libânio faz o seguinte enunciado: o trabalho do gestor escolar nas redes brasileiras é efetivado em diversas áreas, dentre as quais estão a concepção administrativo e contábil e a organização pedagógica. Então, a fala de Libânio vem reafirmando aquilo que eu já tinha mencionado anteriormente a vocês. Tudo com uma intencionalidade de garantir o funcionamento para o ensino de forma racionalizada, que pode ser controlado e avaliado de forma a alcançar os melhores índices de eficiência. Para tanto, é importante nós compreendermos, principalmente através dessa imagem, esse resumo do papel do gestor escolar, que envolve aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros
e sociais, que vai além da administração burocrática de uma escola, que muitas vezes nós chegamos nos espaços escolares pensando que ele só é o administrador. E a missão maior desse papel é promover a excelência educacional em todos os níveis e modalidades de ensino. E quanto às atribuições do gestor? São diversas. Ele precisa coordenar a sua equipe, ele precisa entender das questões socioemocionais, ele precisa ter um conhecimento pedagógico de todas as etapas educacionais, precisa gerenciar os recursos, principalmente se nós tivermos aí um gestor nas unidades públicas, os recursos federativos, os recursos do sistema no qual ele está interligado, seja ele de ordem municipal, seja ele de ordem estadual, e ele precisa fazer a devolutiva para a comunidade de toda a sua ação enquanto gestor. Então vamos ver um pouco mais dessas atribuições. Ele precisa, então, coordenar a elaboração e execução da proposta pedagógica, garantir o cumprimento do plano de trabalho de cada docente, mas aí vocês podem perguntar, e o supervisor? Faz isso? Sim, mas o gestor também precisa fazer esse cumprimento do plano. Ele precisa também articular a escola com as famílias e com a comunidade, porque toda a sua ação é prestada conta para a comunidade. E, além de tudo, ele precisa estabelecer a cultura de paz no ambiente escolar, para que todos se sintam seguros e seja um ambiente rico para garantir o ensino. Portanto, nós tenhamos aqui, através da nossa Lei Diretrizes e Bases da Educação 9394, de 20 de dezembro de 1996, a garantia que o gestor ele deve respeitar e ajudar a elaborar as normas da gestão democrática, da rede ou do sistema de ensino que ele atua. Por isso, ele deve garantir a participação dos profissionais da escola na elaboração do projeto político-pedagógico, que é um documento feito de uma forma participativa. Portanto, o papel do gestor consiste na garantia de uma escola pública de qualidade. Mas eu friso que nós não temos somente o gestor no ambiente público, nós temos o gestor no ambiente também das instituições privativas, nas particulares. E a sua ação é feita de duas formas. Primeiramente, ele precisa ter um planejamento estratégico para garantir que a ação do planejamento educacional ocorra. Então, a sua atribuição e a sua ação precisa ser feita através dos planejamentos, porque ele tem, dentro da sua atribuição, fazer uma gestão pedagógica, uma gestão administrativa e financeira, mas ele também precisa desempenhar uma gestão de pessoas, mas, acima de tudo, uma gestão curricular e os projetos que chegam na escola. Mas para que nós possamos nos aprofundar ainda mais nesse universo do gestor escolar, nessa etapa de estágio, é essencial que nós façamos o conhecimento da resolução que determina todas as orientações do campo de estágio que vocês precisam seguir. Então, a partir de agora, através dos slides, vocês vão conhecer um pouco das normatizações que precisarão ser seguidas nessa etapa de estágio, principalmente aos documentos que vocês deverão produzir, bem como para que nós possamos, lá no final da disciplina, fecharmos essa etapa com o relatório final de estágio. Então, vamos lá conhecer? Então, nós temos, regulamentando o estágio no IFRO, a resolução número 79 do Conselho Superior do IFRO, de 20 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o regulamento de estágio dos cursos, sejam eles nível médio e os cursos de graduação.
Essa resolução ela encontra-se disponível para vocês terem acesso, mas eu peguei alguns pontos para que nós possamos relembrar, começando com a explicação do primeiro artigo, que fala que o estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente real de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular, instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, conforme o artigo 1º da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que é a lei que regulamenta todas as etapas de estágios, sejam eles curriculares ou extracurriculares. É importante relembrá-los que o estágio, lá no artigo 2º, determina que o estágio ele acontece em duas modalidades, o obrigatório e o não obrigatório. E nesse estágio de gestão escolar, ele é obrigatório. Então, vocês precisam fazê-lo nesse semestre, conforme as orientações da resolução que regulamenta o estágio. É importante que vocês compreendam que essa etapa de estágio ela está prevista no projeto pedagógico do curso. Então, vocês deverão estar elaborando e observando as demandas desse mundo do campo de estágio diante de uma realidade que nesse semestre é a gestão escolar. No artigo 3º menciona que o estágio ele é obrigatório, como aquele definido como tal está nos projetos pedagógicos de curso, tendo uma carga horária mínima enquanto requisito para aprovação e obtenção de diploma. Quando é que ele não é um estágio não obrigatório? Quando é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida a carga horária regular e obrigatória do curso, correspondente quando requerido pelo estudante. Relembro aqui no artigo 5º que ele fala da seguinte maneira, que as atividades a serem desenvolvidas no estágio devem estar em consonância com o que estabelece os estatutos das respectivas carreiras profissionais e demais normativas educacionais e profissionais vigentes. Então, nós vamos estar no campo de estágio, seguindo o que determina a atuação do gestor escolar. Lá no artigo 6º, o estágio ele é definido como um ato educativo supervisionado, obrigatório ou não obrigatório, e vai integrar o eixo formativo do curso, a qual o educando estagiário frequenta, bem como terá acompanhamento efetivo de um professor orientador da instituição de ensino e por um supervisor da parte concedente, ambos com formação na área ou em áreas afins, conforme está escrito no inciso da Lei 11.788. Dando continuidade, nós precisamos entender lá no 7º artigo que o estágio ele não cria vínculo empregatício de qualquer natureza para o concedente, entretanto, a inobservância que tem colocado lá na lei que regulamenta os estágios, que é 11.788, que em descumprimento de qualquer obrigação contida em termo de compromisso, caracteriza-se um vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária, incluindo a realização de atividades não alinhadas ao PPC do curso. Então, portanto, nós temos algumas documentações. E aqui eu quero que vocês observem o 12º artigo, principalmente, porque vem falando dos documentos que vocês precisarão ter. Primeiro, um termo de compromisso de estágio. Segundo, um relatório de atividades. E terceiro, tanto o segundo sendo um relatório feito pelo supervisor e o terceiro um relatório que vocês estarão colocando todas as narrativas desse campo de estágio. Então, a documentação que vai validar toda a ação de vocês são feitas por documentos. Então, nós temos um relatório de avaliação feito pelo orientador,
O relatório final, que nós já temos uma data no nosso planejamento de ensino, uma folha de frequência que vai validar a sua ida lá no ambiente escolar e um termo de realização de estágio. E no final, os estudantes que não apresentarem esses documentos corretamente, eles terão um parecer do orientador que deverá fazer as correções solicitadas no prazo máximo de até 15 dias corridos. E se porventura o aluno ele não cumprir as determinações, ele será reprovado no estágio de gestão escolar. Então é importante que vocês façam todo o apanhado da leitura que se faz necessário nesse regulamento de estágio, para que todas as etapas sejam feitas com muita qualidade e, acima de tudo, vocês tenham um excelente aprendizado da ação do gestor escolar dentro do ambiente educacional. Em relação ao artigo 20, é importante nós termos a compreensão que ele vem falando sobre a atribuição da concedente em relação ao estágio. Primeiro, celebrar termo de compromisso com o Instituto Federal de Rondônia e com o estagiário, zelando pelo seu cumprimento. Segundo, oferecer instalações adequadas à realização do estágio, que sejam capazes de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural. Terceiro, indicar como supervisor um funcionário de seu quadro de pessoal com formação ou experiência profissional na área de conhecimento requerida pelo estágio para atender no máximo até 10 estagiários simultaneamente. Quarto, por meio do supervisor indicado, elaborar plano de estágio juntamente com o professor orientador e estudantes estagiário. Quinto, no caso de estágio não obrigatório, pagar ao estagiário bolsa estágio ou outra forma de contraprestação a ser acordada, da qual serão descontadas as faltas não justificadas legalmente. Esse quinto não é o nosso caso, porque nós vamos fazer um estágio obrigatório. E sexto, conceder 30 dias de recesso a cada ano de estágio, que também não é a atribuição que nós teremos nessa disciplina de estágio de gestão escolar. Todos nós teremos a obrigatoriedade de executar essa etapa. Sétimo, emitir o termo de realização do estágio, indicando resumidamente as atividades envolvidas, o período de realização do estágio e a avaliação de desempenho, bem como as fichas de frequência devidamente assinadas. Oitavo, enviar ao Instituto Federal de Rondônia, via sistema acadêmico, relatório de atividades ou emitir manualmente, devidamente assinado pelo supervisor estagiário. E o nono, aplicar-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho sobre a responsabilidade da concedente. O artigo 24. E o que compete a vocês, estagiários? Primeiramente, requerer o estágio junto à CIEC, participar da elaboração do plano de atividades que serão desempenhadas durante a realização do estágio, juntamente com o professor orientador e supervisor de estágio, contribuir na captação de vagas de estágio, apresentar carteira de trabalho e previdência social e demais documentos necessários para os devidos registros quando exigido pela concedente, assinar termo de compromisso de estágio com a concedente e com o Instituto Federal de Rondônia antes de iniciar o estágio, zelando pelo seu cumprimento, preencher e assinar os formulários pertinentes ao estágio no sistema, entregar a versão inicial do relatório final para a revisão do orientador no prazo de até 30 dias após a conclusão do estágio. Além do que está regulamentado na legislação, é importante entender os princípios éticos. Tudo que se vê na ação do gestor escolar precisa ser ali colocado no seu processo de observação. Então é importante não levar as informações do seu campo de estágio para terceiros. A sua vivência é uma prática, é uma experiência
e compete a você aprender com tudo aquilo que você está tendo enquanto experiência. Então, cada ação observada, cada atividade desenvolvida compete a você, enquanto estagiário, entender que você está ali por algum tempo, que a partir dessa ação, que você entender como é o universo da gestão escolar, você possa ter ali fundamentados saberes, principalmente competências e habilidades da atuação desse profissional à frente dos trabalhos, como nós já discorremos, na parte administrativa, na parte contábil, mas também no pedagógico. Então, esse é um papel do estagiário. Não pode se levar informações a outras pessoas que não pertencem àquele ambiente. Então, é importantíssimo atuar com ética e com compromisso para que nós não tenhamos aí questões errôneas acerca desse período que você vai estar frequentando a respectiva unidade escolar. Então, vamos conhecer, já estamos quase finalizando. Dentre as obrigações do estagiário, tem-se a assinatura do termo de compromisso de estágio com a concedente com o Instituto Federal de Rondônia, antes de iniciar o seu estágio, mas, acima de tudo, zelar pelo seu cumprimento, preencher e assinar os formulários pertinentes ao estágio no sistema e entregar a versão inicial do relatório final para a revisão do orientador no prazo de até 30 dias após a conclusão do estágio. Por último, entregar a versão final do relatório para a revisão do orientador no prazo de até 60 dias após a conclusão do estágio, sob pena de reprovação, caso você não venha a cumprir todas essas solicitações de maneira obrigatória. Comunicar ou justificar ao seu professor orientador qualquer problema ou dificuldade enfrentada no estágio, bem como a sua eventual desistência, prorrogação da entrega do relatório final ou até mesmo desinteresse em prorrogar o tempo de estágio em até 5 dias úteis. E, como eu já tinha destacado, agir conforme os princípios éticos requeridos pela profissão relacionada ao estágio e às normas internas da concedente. Manter sigilo absoluto sobre as informações e documentos confidenciais com os quais tenha contato na unidade concedente. Então, que vocês possam lembrar dessa imagem. Tudo que eu escuto fica lá, tudo que for de oralidade também, e tudo aquilo que eu estiver visualizando pode até ser transformado em narrativas do relatório. E o primeiro passo que vocês vão fazer para começar essa etapa é preencher o cadastro de estágio, que aqui nós temos esse modelo, que vocês terão acesso via sistema. Então, vocês estarão fazendo o preenchimento. Então, ou seja, para começarmos o nosso estágio, a primeira ação é fazer o preenchimento desse cadastro para que vocês possam iniciar essa etapa de estágio. Então, nós temos aqui o nosso processo avaliativo. Então, os documentos, termo de compromisso, plano de atividade de estágio, folha de frequência e ficha de avaliação terá uma porcentagem de 30 pontos. E o relatório final, que nós já temos aqui uma data prevista, será 70 pontos, dia 10/12/2024. Então, desejo a vocês um excelente estágio, que possamos aprender e compreender o universo da gestão escolar nos ambientes escolares. Até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.